Bom dia, irmãos, graça e paz. Domingo, dia do Senhor. E na verdade hoje é sábado. Eu estou aqui num local muito bonito, aqui em meio à produção rural, aqui na minha cidade, na cidade onde eu cresci, onde eu vim passar esse feriado do carnaval com a família, para me afastar lá da bagunça da nossa cidade. E vim visitar minha sogra e parei aqui por um momentinho para fazer uma leitura rápida, uma vontade de gravar um vídeo para falar da palavra de Deus. E vou fazer a leitura da Epístola de Tiago, aqui do capítulo 1, o primeiro capítulo 1 da Epístola de Tiago, pedindo a Deus, nosso Senhor, Pai, para nos abrir os pensamentos, nos iluminar, nos guiar, permitir que nós ouçamos a sua voz, Pai. Senhor Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, Senhor. Obrigado pela graça que o Senhor derramou pela nossa família, pela nossa igreja, pelo avivamento que nós vivemos na nossa igreja, Senhor. Nós reconhecemos, vemos o Teu favor sobre nós constantemente, Senhor. E eu continuo tendo mais facilidade para agradecer, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem feito de bom por nós, aquilo que nós não merecemos, e que o Senhor tem feito de bom por nós pela sua infinita misericórdia, mais do que pedir qualquer coisa, meu Senhor. Mas eu sei que o Senhor é um Deus que acolhe a nossa oração, e nesse momento eu oro, Pai. Nesse momento que o nosso país está tomado por essas festas da carne, Senhor, onde se vê tudo que não agrada ao Senhor, Pai. Derrama a Tua bênção, Pai, sobre o nosso país. Senhor, olha por esse país, olha pelas pessoas na nossa cidade, no nosso Brasilzão, Senhor. Pai, faz com que nós não sejamos mais a terra do carnaval, mas a terra da igreja de Jesus Cristo, Senhor. Quem sabe se o Senhor um dia nos permite essa graça, Senhor, muda essa realidade que nós vivemos hoje. Nós cremos, nós aguardamos a volta do Senhor Jesus. Em nome do Teu Filho, Pai, eu oro essas coisas, pedindo a Sua iluminação para ler a palavra que o Senhor deixou para nós na Epístola de Tiago. Amém. E a leitura da epístola, do primeiro capítulo da Epístola de Tiago começa com um prefácio que diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Seja de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto, assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. E então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva do bom, perfeito, são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer,
Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Que é a palavra de Deus. Vamos orar novamente. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado por falar para nós nesse momento, Senhor, aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor. Em nome de Jesus eu agradeço a tua palavra, Senhor, as tuas orientações através da epístola do Tiago, Senhor. E eu vou fazer apenas algumas considerações aqui sobre cada um dos aqui das pelícopes dentro da epístola de Tiago. A começar por Tiago escrevia para as 12 tribos que se encontravam na dispersão. Então, assemelhando-se nos dias de hoje, meus irmãos, quantos de nós não andamos dispersos por aí e precisamos de ouvir esses ensinamentos que Tiago apontava para as 12 tribos que se encontravam na dispersão. Fala dos benefícios das provações e ele diz: tende por motivo de toda a alegria o passar por várias provações. Como é difícil, né, meus irmãos, ter alegria por passar por provações. Pois é, mas é isso que aqui está sendo ensinado por Tiago para nós. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, ela produz perseverança. E a perseverança deve ter a ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros e nada deficientes. Depois, Tiago avança por como obter sabedoria. E como se obter sabedoria? Pedindo a Deus, que a todos dá, e nada nos impropera, e ser-lhe-á concedida. Porém, aqui um aviso: peça com fé, em nada duvidando. Não suponha que o homem alcançará do Senhor alguma coisa, se for um homem de ânimo dobre, inconstante nos seus caminhos. Depois, Tiago fala que as circunstâncias terrenas são transitórias, e todas as circunstâncias são transitórias, né, meus irmãos? Se a gente olhar para trás, quanta coisa a gente já passou nessa vida. Eu não sei o que você está passando nesse momento. Eu sei que eu já passei por muitas coisas na minha vida e passou. E Deus sempre esteve lá com a sua mão para cuidar, mesmo quando eu não reconhecia, quando eu não entendia, quando eu não enxergava. Até nas provações que eu passei, como disse aqui na película anterior, tinha a mão de Deus para me transformar e para me trazer para junto dele. Mas aqui fala que as circunstâncias terrenas são transitórias. O irmão, porém, de condição humilde, deve se gloriar na sua dignidade, e o rico deve pensar na sua insignificância. Se lembrar que todos nós somos limitados, infinitos e iguais perante ao Senhor. Fala depois da origem do pecado e diz que bem-aventurado é o homem que persevera a provação, porque depois de ser aprovado receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. E que ninguém diga ao ser tentado que foi tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta.
Aqui fala sobre a tentação vida a nossa própria cobiça, da nossa natureza pecaminosa. E depois de haver concebido essa cobiça, a gente dá a luz ao pecado. E o pecado consumado é que gera a morte. Fala da origem do bem. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva do bom e perfeito são do alto, descendo o Pai das luzes, de quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Fala da imutabilidade e da bondade de Deus. Segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. E por fim, desse primeiro capítulo, o Tiago fala sobre a prática da palavra de Deus. Meus irmãos, não chega só ouvir a palavra de Deus, nós temos que viver a palavra de Deus. Despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, o qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos vós, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Não adianta a gente ouvir e não praticar, meus irmãos, vamos estar enganando a nós mesmos. A mais ninguém, a Deus nós não enganamos, Deus sabe todas as coisas. Então aqui está o ensinamento. Não basta ouvir a palavra, tem que praticar a palavra. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho seu rosto natural, pois assim mesmo se contempla e se retira e logo esquece de como era a sua aparência. Senhores, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta. Fala sobre visitar órfãos e viúvas, que era algo que naquela época indicava boas obras. As boas obras da santificação não são as boas obras que salvam, nós sabemos, mas se o Espírito está presente, se nós somos convertidos, o caminho da santificação implica nas boas obras. Então é também importante a gente observar as boas obras, ou seja, a prática da palavra de Deus e não só ouvir a palavra de Deus. Aqui essa reflexão na palavra de Tiago, muito curtinha, improvisada, mas com o desejo de falar da palavra de Deus nesse dia de hoje e publicar para amanhã, no dia do Senhor, domingo, ter esse videozinho aí online, um vídeo curto para glorificar o nome do Santo Senhor. E vou terminar com mais uma pequena oração, agradecendo mais uma vez ao Senhor. Pai, obrigado pela tua palavra, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha e na vida dos meus irmãos. Obrigado pela minha igreja, Pai. Obrigado pelo meu país, Senhor. Tua mão está sobre todas as coisas, nós sabemos disso, Senhor. Nós cremos que o Senhor é perfeito e todas as provações que nós passamos têm o teu propósito. Senhor, permitir que nós caminhemos na sua palavra, que nós pratiquemos a tua palavra, como aqui Tiago nos ensina, nos exorta, nos admoesta a praticar a tua palavra, Senhor, e não sermos só religiosos, mas sim praticantes da palavra de Deus. Em nome de Jesus eu oro essas coisas por Senhor, Pai. Amém. Quero te ofertar mais ainda.